Conselheiros Fábio Camargo, auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Tiago Álvares Pedroso, procurador Gabriel Guileger, declara aberta a 43ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata 42, de 7 de dezembro, para homologação, que está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, solicito a inclusão em mesa do processo 92910116, uma certidão liberatória. Comunico o sobrestamento do 946-215-15 na COFAP. Está devidamente anotado, auditor Tiago Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobrestamentos na Coordenadoria de Fiscalização de Atos do Pessoal dos processos 376-907-2015, também o 95475-2015, esses dois aguardando decisão no pré-julgado 772-369-16, ainda na COFAP, sobrestamento dos 627-423-16, 511-204-16 e 451-472-13, os três aguardando decisão na uniformização de jurisprudência 8068-98-15. E, por fim, um processo a ser sobrestado na Coordenadoria de Fiscalização Estadual, é o 102.142.014, aguardando decisão na admissão do beneficiado com inativação. Está devidamente anotado. Doutor Tiago Pedroso, auditor. Nada a declarar. Eu quero devolver também ao conselheiro Fábio Camargo o processo 367-35309, prestação de contas de transferência da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de São Miguel do Iguaçu. E ao devolver, conselheiro Fábio Camargo, eu solicitei vistas e eu já me permito fazer uma sugestão a Vossa Excelência, já que se tratou de uma terceirização muito grande, mais uma vez, neste município de São Miguel do Iguaçu, e talvez por um descuido rápido, a diretoria não tratou desse assunto, não adentrou ao mérito e, consequentemente, o Ministério Público esteve na mesma linha. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que mande retramitar esse processo para que a diretoria e o Ministério Público possam analisar, inclusive as planilhas que constam ali de pagamentos para a empresa terceirizada. Senhor presidente, está acatada a sugestão e eu agradeço. E também peço permissão a Vossas Excelências para um rápido balanço da nossa segunda Câmara, que realizou 43 sessões ordinárias neste ano de 2016, com 2.667 processos e 2.515 acórdãos, 152 acórdãos de parecer prévio, 6.259 certidões, 43 pautas de sessões ordinárias, 42 atas das sessões ordinárias e 11 termos de redistribuição. Um trabalho, como se pode observar, gigantesco da nossa segunda Câmara, comandada pela doutora Maria Augusta, e também com funcionários do mais alto valor desse tribunal, Kathleen, Cristina, Isabel, Karen, também estagiárias, Kathleen, essa já não é Kathleen, é Kathleen, né? E Joane. Então, agradeço em nome da Maria Augusta o trabalho realizado.
que posso, mais uma vez, classificar de altamente positivo para a administração pública do Estado e, consequentemente, para o trabalho que aqui realizamos, não é, doutor Gabriel? A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais membros que compõem essa segunda Câmara, eu inicio minha pauta pelo processo que eu solicitei inclusão em mesa, o 92910116, um pedido de certidão liberatória formulado pelo Poder Executivo do município de Sarandi, diante da existência de impedimento para expedição de certidão por meio eletrônico. O fim foi pelo indeferimento do pedido diante da ausência das informações referentes ao mês 9 do SINAM e da ausência da análise de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 16. COEX e COFAP também foi pelo indeferimento do pedido diante da ausência e cumprimento da determinação contida no Acórdão 11.7515 quanto ao registro do sistema SINAP dos dados de emissão de servidores. E é assim que eu voto, senhor presidente, pelo indeferimento do pedido. Está em discussão. Aprovado. Processo 229.30508, eu solicito adiamento por 2 sessões, senhor presidente. Está adiado. Próximo processo é o 796373316, é um alerta instaurado em face do município de Formosa do Oeste por haver sido constatada a execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95% do limite estabelecido pela Lei Complementar 102.000. Confio ao Ministério Público pela expedição do alerta e é assim que eu voto, com as restrições do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000. Está em discussão, está aprovado. O processo 79721512 solicito a retirada de pauta. Está retirado. Pela ordem do conselheiro auditor Tiago Cordeiro. Senhor presidente, apenas para ficar definido, quem estaria compondo o quórum nesses processos que o doutor Fábio está relatando? Vossa Excelência. Senhor presidente, então, eu apenas pediria vistas em mesa do primeiro processo relatado de certidão liberatória, se for possível reabrir. Eu consulto o relator, se não faz objeção. Não faço objeção. Então está Obrigado. reaberto. Vossa Excelência tem vistas em mesa. Senhor presidente, os processos 4503-1613 e o processo 2455-7011, eu solicito adiamento por 2 sessões. Vossa Excelência está solicitando? Adiamento por 2 sessões. 2 processos. Exato. Estão adiados. Próximo processo é o 66133210, é um ato de inativação. Ato de concessão de aposentadoria do servidor Nelson Augusto Araújo, no cargo de consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, admitida em 30/1/63 no cargo de oficial administrativo. COFAP foi pelo registro do ato. O Ministério Público foi pela negativa do registro. E eu voto, na realidade, senhor presidente, foi submetido o feito à deliberação desta egrégia segunda Câmara na sessão ordinária de 9 de dezembro do 15, recente agora. Seguindo o precedente dessa Casa, apresentei voto pela legalidade e registro do ato. Entretanto, diante das propostas do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães e do Ministério Público, o feito foi convertido em diligência à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para que apresentasse esclarecimentos quanto ao ato de formalização da ascensão funcional do servidor Nelson Augusto Araújo, encaminhando também cópia do relatório da comissão interna que analisou as ascensões funcionais. Em cumprimento da diligência, a Assembleia Legislativa informou que o servidor Nelson Augusto Araújo não teve sua situação funcional analisada pela Comissão Especial de Estudos de Enquadramento dos Servidores Efetivos da Assembleia Legislativa do Paraná, em razão do mesmo já estar com seu processo de aposentadoria em curso quando da instituição da referida Comissão Especial, promovida por meio do ato de Comissão Executiva 34313, em conjunto com a Portaria 1313. Razão pela qual, seguindo o precedente desta Casa, reitero meu voto pelo registro do ato. Está em discussão? Senhor presidente? Senhor auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu não sei se entendi corretamente. Por favor, gostaria que o senhor relator confirmasse. Esse processo, Vossa Excelência relatou
Porque se 9 de dezembro. 9 de dezembro, na última sessão. Penúltima. Porque Foi solicitado hoje é dia diligência, foi à Assembleia, retornou com a resposta da Assembleia. Nessa semana já foi Isso. atendida a diligência. Foi atendido, foi à Assembleia, retornou à Assembleia, e eu mantenho o meu voto em função do entendimento da Casa. Senhor presidente, dada a circunstância, inclusive considerando que até o relator fez menção aqui, modificou o voto naquela sessão em virtude da intervenção do conselheiro Fernando? Não houve modificação de voto. O conselheiro Fernando e o Ministério Público solicitaram diligência à Assembleia. Houve o retorno da Assembleia, o qual eu acabei de pronunciar, e eu mantenho o meu voto. Eu reitero o meu voto. Que é pelo registro. Aliás, o tribunal tem registrado todos esses processos que têm vindo da Assembleia. Senhor presidente, eu estou com uma dificuldade, porque apenas uma dificuldade assim, de operação. Vossa Excelência relatou na última sessão... Não, foi na sessão do ano passado. Há um ano atrás. Do ano passado. Exatamente. Tá. Ok. Então, está aprovado. Aliás, se me permite, conselheiro Fábio, o doutor Nelson foi um dos mais brilhantes advogados auxiliares da mesa na Assembleia. Eu não me recordo o nome do cidadão que conhece o regimento inteiro. Esse é o Nelson Araújo. Mas que conhece o regimento de trás para frente, havia ele, o Celso, e, inclusive, o conhecemos nos tempos de Universidade Federal, mas não fazemos nenhuma injustiça ao registrar a aposentadoria de um dos mais brilhantes profissionais que passaram na área jurídica na Assembleia Legislativa. Está aprovado o voto de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo é o 9336436, é uma admissão de pessoal. É uma admissão realizada pelo município de Francisco Beltrão, mediante concurso público regulamentado pelo edital 01/15. O COFAP, considerando que esse processo participa do projeto piloto do CIAP Admissão, relevou as irregularidades apontadas na instrução, opinando pelo registro das admissões com recomendação para que em futuros concursos em que haja terceirização por dispensa de licitação, o contrato contenha cláusulas expressas de vedação de subcontratação. O Ministério Público de Contas, pelo registro das admissões, sugerindo a aplicação de multa do artigo 87.4, a linha G da Lei Complementar 103/5 ao responsável, em face da falta de comprovação de ampla publicidade no certame. E eu voto pelo registro das admissões, desde aplicar a multa sugerida pelo Ministério Público de Contas, por se tratar de período de adaptação dos jurisdicionados ao CIAP Admissão. Está em discussão? Está aprovado. Próximo processo é o 101.609.715, também é uma admissão de pessoal, contratação temporária, realizada pelo município de Rio Negro, mediante processo seletivo regulamentado pelo edital 05415, para provimento do cargo de odontólogo. O COFAP foi pela legalidade e registro, o Ministério Público de Contas pela legalidade e registro, com determinação para que o município realize concurso público para suprimento da vaga existente no quadro de pessoal. E eu voto pela legalidade e registro. Observo que o município vem repetindo a prática de realização de processo seletivo simplificado para provimento de cargos na área de saúde, não apenas para o cargo de odontólogo, mas também para os demais cargos da área de saúde, razão pela qual deixo de acatar a recomendação do Ministério Público de Contas para que o município realize concurso público para recomendar que a unidade técnica inclua o município de Rio Negro no plano anual de fiscalização, a fim de apurar a prática reiterada de realização de processo seletivo simplificado para provimento de cargos na área de saúde de um modo geral. Está em discussão? Aprovado. Processo 92070816 é embargos de declaração, opostos pelo senhor Michel Ângelo Bom Tempo, contra a decisão proferida no Acórdão 524616 da segunda Câmara. O embargante alega omissão da decisão recorrida que não teria se manifestado em relação aos seguintes documentos: saldo inicial do extrato bancário que estava na conciliação do ano anterior,
que juntou a certidão expedida pelo Ministério Público da Justiça, que comprovaria a qualidade da entidade em 8/4/5 como a organização sociedade civil e que a informação datada em 30/7/12 seria declaração como entidade pública. Seria legítima a realização da parceria, pois foram repassados ao Instituto de Saúde Provida o percentual de 29,3% do total destinado à saúde do município, não havendo prestação integral pela entidade. Eu voto pelo não provimento do recurso, haja visto que o embargante não apresentou nenhum novo documento que pudesse afastar as divergências nas datas dos documentos que foram apontados pela técnica, razão pela qual não há omissão a ser suprida na decisão recorrida. Quanto à legitimidade da parceria, a entidade não se limitou à execução do serviço de saúde de forma complementar, na medida em que houve terceirização da gestão do Hospital de Açaí, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 921-291-16, eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Está retirado. Processo 262-107-16, uma prestação de contas anual do Poder Legislativo do Município Centenário do Sul, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Pedro Carlos Lisboa Júnior, confirme o Ministério Público de Contas pela regularidade das contas, e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 185-841-12, solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Está retirado. Processo 169-211-13, uma prestação de contas da prefeito municipal, prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Ramilândia, referente ao exercício financeiro do 12, de responsabilidade do senhor Ricardo Celone Neto, gestão de 17/9/11 a 23/4/12, 9/6/12 a 31/12/12, e Rui Antônio Spagnol, gestão 24/4/12 a 8/6/12. COFIN, Ministério Público de Contas, foram pela irregularidade e multa, em face das seguintes restrições: do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 13,83%, existência de despesas não empenhadas no montante total de 293.802, divergência entre os valores do ativo e passivo financeiro do balanço patrimonial informado no SINAM pela contabilidade, valores do ativo e o passivo permanente do balanço patrimonial do SINAM e aqueles apresentados pela contabilidade não conferem, déficit nas obrigações financeiras frente às disponibilidades no montante de R$ 1.186.558. O relatório do controle interno possui indicações de irregularidades. Eu voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do senhor Ricardo Celone Neto. Afasto a responsabilidade pessoal do senhor Rui Antônio Spagnol, que, além do curto período frente à Prefeitura, 45 dias, instaurou sindicância para a apuração de irregularidade apontada pelo controle interno. Deixo de aplicar as multas indicadas pela unidade técnica pelo Ministério Público de Contas, por entender que a recomendação pela desaprovação das contas mostra-se suficiente para sancionar a conduta do gestor. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, agradeço a atenção. A pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta segunda Câmara, inicialmente peço escusas pelo atraso, mas foi voluntário, mas involuntário. Fiquei preso num compromisso e me atrasei. Então, com a desculpa a Vossa Excelência, inicio a pauta pelos processos de alerta 848-621-16, município de Novo Itacolomi. É um alerta do período encerrado em 30 de junho de 2016, atingimento de 90% dos limites de gasto com o pessoal. O município, apesar de informar algumas medidas que foram adotadas, não contesta os percentuais e cálculos fornecido pela COFIN, razão pela qual a proposta de voto, acompanhando os pareceres, é pela emissão do alerta, senhor presidente, com as determinações. Pela aprovação. Município de Farol, 901.533/2016, período cerrado também em 30 de junho, atingimento de 90% do limite de gasto pessoal previsto na LRF. O município apresenta algumas considerações sobre os relatórios, erros e etc., mas não contesta os números impugnados, razão pela qual o alerta, nas formas de parecer, se faz necessário. Está em discussão. Aprovado. Retomada de contas extraordinárias, senhor presidente, 631.781/2016, Câmara Municipal de São José das Palmeiras. Essa tomada de contas extraordinária foi instaurada a partir de comunicação de irregularidade promovida pela COFIN, convertida em tomada de contas extraordinária em função de pagamento de diárias a vereadores e servidores do Poder Legislativo de São José das Palmeiras. Esse processo, senhor presidente,
tiveram várias anotações pela COFIN em relação a diárias para cursos não comprovados, né? Ou seja, a participação dos senhores vereadores. Feitas os contraditórios, alguns dos interessados e o presidente da Câmara encaminhou o certificado de participação de alguns vereadores. Não estou entrando aqui no mérito sobre a eficiência ou não dos cursos promovidos, né? Mas sim a existência dos certificados e dos atestos de comparecimento. Se foram eficientes e efetivos ou não, faço uma observação que até que estranhamente todos os cursos eram de Dionísio Cerqueira, município de Santa Catarina, quase divisa com a Argentina. Não pela localização, mas normalmente esses cursos, quando estão sempre no mesmo município, na mesma localidade, pode apresentar alguns indícios de ineficácia nos seus resultados. Mas não é o caso dessa comunicação, que trata de comprovação de participação ou não. Alguns vereadores não conseguiram demonstrar, nem o presidente da Câmara, a participação, foram anexados apenas convites, e-mails de participação, mas não o certificado nem os resultados obtidos. Razão pela qual restaram não demonstrados os valores de R$ 4.140 à época, que tanto a COFIN como o Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas do presidente da Câmara, senhor José Correia Lira, exercício 2015, ressalvado, evidentemente, a ação de regresso em relação aos vereadores e servidores mencionados nas tabelas anexadas à comunicação de irregularidade e reproduzidos nos votos como não comprovados, aplicando-se multa proporcional ao dano previsto no artigo 89 em 10%, e também propor as determinações e recomendações apresentadas pela COFIN. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente. Senhor procurador, peço permissão para reabrir, doutor Fernando. Sim, apenas um esclarecimento, porque a instrução, como na instrução houve a integração no polo passivo dos demais vereadores, que na dúvida Vossa Excelência está responsabilizando exclusivamente o presidente da Câmara. O presidente da Câmara segurado o direito de regresso. Ok. Apenas esse esclarecimento. E tem algumas recomendações gerenciais que não voto, mas como escolha de cursos. Não, a minha dúvida é sobre o alcance da responsabilização, se já solidária ou centrada no presidente. Até porque ele tem o dever também de impor a comprovação da participação, a prova de participação dos cursos. Apenas, não discutindo esse processo, mas apenas sobre esse tema, porque tem outros processos no mesmo sentido. Em algumas manifestações minhas, eu pedi, inclusive, que a DCM detalhasse melhor as responsabilidades, etc. Esse processo está bem detalhado, né? E eu tenho visto que, depois das diligências internas que eu solicitei, houve uma melhor qualificação do trabalho da unidade técnica, com um apontamento muito preciso. Então, estou bem tranquilo em relação à ausência de comprovantes de realização nesse expediente e nos demais que já estão em pauta, né? Num primeiro momento, havia uma impugnação a partir dos levantamentos feitos, e depois, feitas as diligências, houve o batimento das diligências, excluiu aquilo que de fato era razoavelmente comprovado, embora, como Vossa Excelência colocou, de mérito discutível, né? Mas, nesse caso, estou bem tranquilo quanto à impropriedade da dispensa. Senhor presidente, esse é um caso típico em que a atuação dos órgãos do tribunal converge para a melhoria da atuação. Acho que elogio seja feito à COFIN por ter acatado as sugestões, inclusive algumas recomendações decorrem das observações de Vossa Excelência. Então está aprovado. Tem a prestação de contas de transferência 460.273/2012, um repasse feito pelo Fundo Estadual de Saúde ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte, pioneiro. COFIT e Ministério Público manifestam pela regularidade das contas, com ressalvas, e essa também é a proposta regular, com ressalvas e recomendações, senhor presidente. Está em discussão, está aprovado, e peço permissão para Vossa Excelência para anunciar que está acompanhando a nossa sessão o conselheiro mais antigo do Brasil, doutor Rafael Iatala, e também altamente qualificado e competente, hoje no Paraná Previdência. Senhor presidente, na sequência eu tenho
855.596/2012, também uma transferência voluntária, repasse feito município de Campo Mourão para o Esporte Clube América, na qual a COFIT manifesta para irregularidade após a instrução do Ministério Público pela irregularidade com ressalvas e recomendações. A questão levantada pela COFIT refere-se a eventual repasse com desvio de finalidade, já que é uma subvenção social para um clube esportivo. O Ministério Público detalha bem o sentido que esses repasses foram nítidos para desenvolvimento do esporte e da cultura e não simplesmente subvenção para a participação em atividades desportivas. Então, a razão assiste ao Ministério Público, razão pela qual o voto acompanha o parquê, que é pela regularidade com ressalva e recomendações, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 390/79/2013, uma transferência voluntária feita pelo Serviço Social Autônomo Paraná Cidade ao município de Marialva, tendo objeto de execução de recapeamento asfáltico e serviço de limpeza, lavagem, pinturas e etc. Dito ele, a COFIT, Ministério Público, manifesta pela regularidade com ressalvas, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade com ressalva das contas prestadas pelo senhor Edgar Silvestre como gestor do município de Marialva e pela regularidade das contas do senhor César Augusto Silvestre como gestor do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, com as demais recomendações constantes dos pareceres, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 353/101/2013, município de Campo Largo, é um repasse feito pelo município de Campo Largo, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Largo. Está aprovado. Está certo que eu atrasei um pouco, senhor presidente, mas eu ainda estou com um delay, né? Eu ainda estou meio atrasado. Ah, você não está no relato ainda. ainda. Estou no relato. Mas eu sei que Vossa Excelência... O relato está aprovado, o voto agora estamos aguardando. A conclusão do voto, senhor presidente, diverge dos pareceres. Os pareceres são pela irregularidade e aplicação de multa. A única diferença que se aponta aqui, como motivo de irregularidade, foi uma eventual apresentação de recibos simples, e não notas fiscais, etc. Nós estamos falando dessas despesas impugnadas com valores de aluguel, que são por recibos simples, não tem outro instrumento. Aí a COFIT aponta que falta o contrato de locação devidamente reconhecido firma e registrado em cartório. Não há, na minha avaliação, a necessidade desse contrato de locação na medida em que não foram impugnados pelo órgão repassador, confirmados no plano, que se destinavam ao pagamento dos aluguéis, né? E não há nenhuma observação em relação à inexistência desse pagamento ao legítimo proprietário. Então, não vejo que a falta desse contrato inviabilize ou se torne inválido a existência de um vínculo de locação que foi objeto da subvenção. Por isso que afasto esse argumento, doutor, até porque o registro em cartório do contrato de locação, que eu me lembro do tempo que advogava, só teria eficácia para assegurar o direito de preferência no caso de venda do imóvel pelo proprietário, e não para que ele tenha efeitos perante terceiros, para comprovar a locação ou não. Por esse motivo, senhor presidente, que é pela regularidade com ressalva da referida prestação de contas. Está em discussão. Conselheiro Fernando, apenas uma pergunta, mas e se alguém se apresentar como locador ou alguém como locatário sem o contrato? Qual é a atitude que nós tomamos? Que não tenha o contrato, não foi anexado na prestação do contrato. Mas existe? Existe, portanto que no plano de aplicação tem a previsão de pagamento desses aluguéis, né? Então, só que não foi juntado no processo, e muito menos autenticado e registrado em cartório, como foi solicitado na instrução. Então está aprovado. Na sequência, 421.573/2013, município de Ponta Grossa, uma transferência voluntária, proposta de voto acompanha os pareceres da COFIT e Ministério Público pela regularidade das contas com recomendações ao município de Ponta Grossa. Em discussão, aprovado. Os atos de inativação seguintes estão com vistas. Tem a admissão de pessoal 505/19/2015, município de Cambará, 857/263/2015, município de Maringá. Em ambos os processos, a proposta de voto acompanha a COFAP pela legalidade de registro dos atos de admissão,
Só observando que a negativa de registro apontada pelo Ministério Público de Contas é em razão da sua inconformismo com a Instrução Normativa 117 de 2016. Está aprovado. Processo de embate de declaração 608.992/2016 solicito que permaneça adiado. Continua. Prestação de contas anual 256.723/2015 Maringá Previdência. Exercício de 2014, responsabilidade do senhor Dorival Ferreira Dias. Proposta de voto, acompanha os pareceres da COFIN e Ministério Público pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Está em discussão regular. Regularidade também nas contas do senhor Aparecido Moreira da Costa, presidente da Câmara de Mirador, exercício de 2015, conforme pareceres da COFIN e do Ministério Público de Contas. Aprovado. Prestação de contas do Poder Executivo Municipal, município de Mirador, 221.958/2016, a proposta acompanhando os pareceres da COFIN e Ministério Público, pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do senhor Reinaldo Pinheiro da Silva como prefeito de Mirador, exercício de 2015. Regular. Senhor presidente, acredito que esgotei minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da douta Câmara. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor auditor, senhor procurador. Doutor Tiago, isso é só uma questão de Vossa Excelência tem a ordem. palavra. O processo em base à declaração da Sercontel, que eu solicitei adiamento, eu solicitei a retirada de pauta, já que vai haver modificação das câmaras no exercício seguinte, e só vou poder incluir, já deixo para incluir uma nova pauta devidamente publicada, então retiro de pauta. Então está retirado. Senhor presidente, por um equívoco, só ficaram na pauta os processos adiados. O primeiro, tomada de conta extraordinária, 216.541 de 2010, é uma tomada de contas decorrente de um relatório de inspeção que foi realizado pela Diretoria de Contas Municipais no município de Campo Magro. O que verifiquei, senhor presidente, é que, até por coincidência, tem um processo no Tribunal Pleno de Recurso de Revista, também de um ex-prefeito de Campo Magro, também relativo a um relatório de inspeção, nesse caso um relatório de inspeção realizado pela, então, Diretoria Jurídica, e esse recurso de revista é contra o acórdão 6.766 de 2014 da segunda Câmara, acórdão esse relatado justamente por Vossa Excelência. E o que percebi, verificando, dentre os achados desse relatório da tomada de conta extraordinária, são 22 achados, que alguns desses achados, me parece que no mínimo 3, mas com a possibilidade de ter mais alguns desses achados, eles têm objetos que são coincidentes com os objetos que foram apreciados naquele outro relatório de inspeção da diretoria jurídica que Vossa Excelência relatou. Então, considerando essa sobreposição e considerando que naquele processo já há uma decisão justamente sendo recorrida, eu solicito a retirada de pauta de forma que eu possa despachar a Coordenadoria de Fiscalização Municipal para que faça, então, a análise de todos os achados e veja a coincidência, porque naquele processo, inclusive, em relação a alguns dos contratos, houve a imputação de devolução integral dos valores, e isso abrangendo o exercício aqui tratado. Então, com essa justificativa, senhor presidente, eu peço o deferimento da retirada de pauta. Com a anuência do doutor Fernando, despacho feito. Tenho, então, apenas um processo, o 38610 de 2016, um processo de aposentadoria da Guarda Municipal, senhora Isabel Guibor, pelo município de Curitiba. O que aconteceu nesse processo é que essa servidora foi aposentada por invalidez, uma portaria de 30/11/2015, e nesse exercício, após 2 diligências visando correção de cálculo dos proventos, o município apresentou uma petição da servidora, que inclusive eu não consigo ler, mas alegando que ela mesma se encontrava bem e gostaria de retornar à ativa. Então, foi editada uma nova portaria
nesse caso em 28/9/2016, um pouco menos do que um ano, depois da aposentadoria por invalidez, e os opinativos em relação ao processo, tanto da Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal quanto do Ministério Público de Contas, são pelo encerramento do objeto por perda, encerramento do processo por perda de objeto. Eu aqui estranho um pouco essa situação em que o município faz um laudo pericial e aposenta por invalidez uma servidora, e pouco tempo depois a própria servidora já se considera bem, pelo que lia aqui, pouco que eu consegui entender, ela havia sido submetida a uma cirurgia num pé, e depois se recuperou. Aqui, mesmo com uma certa dúvida em relação a por que a servidora foi aposentada por invalidez, eu acompanho as manifestações pelo encerramento e arquivamento do feito. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, então era o que eu tinha a relatar. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência pelo relato da pauta e concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente e demais membros, eu tenho hoje 5 processos aqui, todos de admissão de pessoal, que eu relatarei ao mesmo tempo. São o 597-648-16, do município de Bela Vista da Caroba, 696-131-16, município de Rio Negro, 741-951-16, município de Campo Largo, e 871-596-16 e 873-316, ambos do município de Mamborê. Em todos esses processos, a unidade técnica manifesta-se pelo registro e o MP por uma nova instrução ou, sucessivamente, pela negativa de registro, em razão do seu inconformismo com a aplicação da IN 117 de 2016. Tendo em vista as reiteradas decisões desta Câmara, nesse sentido, a minha proposta de voto é pelo registro de todas essas admissões, senhor presidente. Em discussão, pela aprovação. Era somente isso que tinha relatado. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e passo ao relato da minha pauta. Tem o alerta 800-869-16, município de Medianeira. COFIN e Ministério Público são pela expedição do alerta. Esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. Sistema CIT de transferências, todos são pela regularidade com recomendação. 58.928.13, município de Verê. Pensão, julgamento em lote do 117.206, instrução normativa que tem a manifestação sempre contrária do Ministério Público, a que se trata de pensão. Processo 720.144.15, 784.088.15, 786.781.15, 853.233.15, admissão de pessoal também em lote, instrução normativa 117/2016, onde a proposta, como nos anteriores, é pelo registro, conforme a COFAP 110.34.85.14, 268.683.15, 828.360.15, 100.425.015, 371.917.16, todos eles, conforme informei, e ainda o 410.629.16, são pela regularidade com recomendações. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Apenas para declarar
Meus impedimentos no 720, 144, 15, 784, 088, 15, 786, 781, 15 e 853, 233, 15. Convocado o doutor Tiago Pedroso. Em discussão, pela aprovação. Relatório de auditoria 761.533.15, município de Marechal Cândido Rondon. Relatório de auditoria, repasses voluntários ao Centro de Estudo de Menor Integração à Comunidade de Marechal Cândido Rondon, exercícios 2012 a 2015. Os achados dispostos, instalações incompatíveis com os equipamentos adquiridos. A entidade adquiriu 7 aparelhos de ar-condicionado que não funcionam, ou na época, adequadamente, devido a instalações físicas do local. Reversão dos bens adquiridos, em virtude da dissolução da entidade, a correta esquematização do procedimento de incorporação dos bens ao patrimônio público. COFIT e Ministério Público manifestam-se pela regularidade do objeto auditado, haja vista o cumprimento das determinações feitas ao município. Assim, faço pequena argumentação pela aprovação do relatório. Está em discussão? Está aprovado. Protocolo 192.990.13, Consórcio Intermunicipal de Saúde de vários municípios, não é? Mas aqui é do Setentrião Paranaense. Ano é 2012. COFIN e Ministério Público são pela regularidade. A proposta do relator é pela regularidade com ressalva, conforme Ministério Público, haja vista o atraso, aplicando-se multa ao senhor Ismael Ibrahim Fouani, do 87.1A, em razão do atraso na entrega de dados do 6º bimestre do CIAM. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 265.257.14, Câmara Municipal de Ribeirão do Pinhal, 2013. COFIN, Ministério Público, regularidade com ressalva, e esta também é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 255.298.15, Previdência Social dos Servidores Municipais de Terra Roxa, 2014, COFIN, regularidade, Ministério Público também pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O 257.703.14, Instituto de Previdência de Ibiporã, 2014, COFIN, regularidade, com ressalva, Ministério Público também regularidade com ressalva, dada a ausência de encaminhamento da lei que instituiu a forma de amortização do déficit atuarial. Proposta do relator acompanha manifestações, regularidade com ressalvas. Pela aprovação. 251.369.16, Câmara Municipal de Guarapuava, 2015, COFIN, regularidade, Ministério Público também acompanha, e esta é a proposta do relator que está em discussão, está aprovada. O protocolo 245.922.14, município de Guaraci, 2013. Guaraci ou Guaraci? Porque tem os dois, né? É Guaraci mesmo? Temos os dois. Aliás, o doutor Fábio conhece bem esses dois municípios, o doutor Fernando também, com certeza. Trata-se do exercício 2013, COFIN e Ministério Público são pela irregularidade. Nós observamos, ou observaram na instrução e no parecer, 3 contas com saldo negativo. Uma R$ 757,89, outra R$ 14.165,96, outra R$ 12.458,14.
Entretanto, a manifestação da entidade demonstrou que os saldos negativos eram somente contábeis e a análise das demais contas do município demonstrou que havia recursos financeiros para cobrir financeiramente todas as contas e saldos contabilmente negativos. Faço ainda algumas considerações, sugerindo parecer prévio pela regularidade com ressalvas. Em discussão, aprovado. Protocolo 264.730.14, município de Flor da Serra do Sul, 2013. COFIN, regularidade com ressalva. Ministério Público, também regularidade com ressalva. E o parecer prévio do relator acompanha a regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. A palavra está livre. Senhor presidente. Auditor Tiago Cordeiro. Senhor presidente, eu tenho que devolver, mas irei devolver aquela certidão liberatória que foi relatada pelo conselheiro Fábio Camargo. Eu não tenho aqui o número da certidão, do número do processo, mas pelo relatório que recebi e pelo que consegui verificar no sistema, seriam dois os motivos de impedimento da certidão liberatória. O primeiro seria descumprimento da agenda de obrigações. Me parece que não foi feito, não foi possível fazer a análise do relatório de gestão fiscal em relação a um período e também alguma pendência relativa ao mês de setembro. Também uma pendência relativa ao descumprimento de uma decisão do tribunal, o acórdão 1175 de 2015. Né? Senhor presidente, pelo que eu verifiquei, há uma informação de 1º de dezembro da Coordenadoria de Fiscalização Municipal, aliás, não, da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, dando conta de que o município, então, teria cumprido a determinação daquele acórdão de 2015. E aí não houve a baixa, até porque também há uma informação de redistribuição dos autos. Essa redistribuição decorreu, pelo que apurei, de um requerimento externo, uma decisão do Tribunal Pleno que excluiu, na verdade, daquelas apreciações de admissão em lote, excluiu esse processo e não consegui descobrir por que esse processo foi redistribuído. Mas me parece bem claro pela informação da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal que não seria um impedimento essa situação do descumprimento da determinação dessa decisão. Em relação aos demais impedimentos que decorrem, então, da agenda de obrigações, eu já, em diversas oportunidades, eu expressei aqui o meu assentimento quanto à fundamentação que o auditor Cláudio Augusto Canha já postou também no tribunal em diversas ocasiões, quanto à impropriedade de se impedir a certidão liberatória por conta do descumprimento de agenda de obrigações, tendo em vista que essa interpretação ela não decorre de determinação legal, mas sim de normas que o tribunal emite. Então, com essas ponderações, considerando então que não haveria impedimento por conta do cumprimento do acordo do tribunal, minha proposta respeitosamente diverge do voto do relator e seria pelo deferimento da certidão liberatória. O conselheiro Fábio Camargo mantém a proposta anterior. Então, Vossa Excelência tem o voto aprovado, com a dissidência já demonstrada pelo doutor Tiago Cordeiro. A palavra está livre. Senhor presidente. O senhor procurador, doutor Gabriel Guileger. Aproveitando o ensejo da última sessão do ano e do brilhante trabalho desenvolvido por esta Câmara, conforme relatório já apresentado no início da sessão, mostrando uma significativa falta de trabalhos realizados ao longo do ano, eu gostaria de, neste momento,
parabenizar a todos os integrantes da Câmara e desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo 2017. Né? Muitos trabalhos nos esperam ano que vem, com certeza. Nós temos muitas novas perspectivas de atuação a partir do planejamento estratégico que vai nos exigir, né, uma demanda mais cuidadosa de trabalho, um volume maior de trabalho, mas eu aproveito esse momento para agradecer aí a oportunidade que, em nome de todos os colegas do Ministério Público de Contas, né, pelos debates havidos, pela possibilidade da gente trazer aí nosso ponto de vista, contribuir para o debate e para uma solução melhor dos processos que por aqui tramitaram, sempre movidos pelo interesse público, pela melhor solução para a jurisdição dessa Corte. E agradeço, então, a oportunidade minha, pessoal, de estar aqui encerrando essa participação, desejando a todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Eu também quero agradecer mais uma vez a todos. No início da sessão fiz um relato do que realizamos neste ano de 2016 nesta segunda Câmara. Desejar também que o ano termine maravilhoso e comece espetacular, não é? Para todos nós, e que a gente consiga trabalhar numa hora tão difícil desse país que, segundo quem entende do horóscopo chinês, não é? Esse é o ano do macaco. E o macaco faz estripulia do começo ao fim, não é? E o ano que virá é o ano do galo. Um pouco encrenqueiro, não é? Um pouco barulhento na madrugada, mas é uma ave muito querida, às vezes extraordinariamente bonita, mas com certeza teremos 2017 com muito trabalho, como disse o procurador. Aliás, em nome de Vossa Excelência, quero agradecer a todos os procuradores, principalmente aqueles que estiveram conosco aqui na segunda Câmara, que foram todos, a doutora Valéria, a doutora Célia, a Kátia, o meu professor de sempre, Eliseu Correia, Vossa Excelência, o Flávio também esteve conosco, o Flávio, o Michel e a Juliana. Pronto. Então, todos vieram, os senhores auditores, pelo trabalho realizado, e volto a insistir para que a Câmara às vezes pega a gente numa posição meio incômoda, mas o pessoal da Câmara e quem está acompanhando via internet esta sessão da segunda Câmara e nos acompanhou. Também os colegas, não é, da nossa grandiosa Polícia Militar, aqui nesse momento belamente representado pela nossa comandante Karine, não é? E, enfim, todos os demais que fazem parte da Polícia Militar aqui no Tribunal de Contas. Para encerrar, agradecendo que a próxima sessão será no dia 25 de janeiro, quarta-feira, 14h. Lembrando que o que nos disse Paulo, não é? Estivemos aqui combatendo o bom combate, não é? Estamos encerrando as atividades do ano e guardando a fé para um 2017 maravilhoso. Está encerrada a presente.